Quero trazer algumas reflexões de um dos livros do padre exorcista, Padre Gabriele Amorfi. Eu brinco que Padre Gabriele além de trazer relatos e informações importantes a todo católico, ainda mais na modernidade, com tanto relativismo, dúvidas, pessoas traze tornando o nosso coração duvidoso, muitas vezes, da nossa crença e de Deus. Mas Padre Gabriele, nos seus livros, além de suas certezas, com base nos exorcismos, nos seus relatos importantes, ele faz uma catequese. Então, eu sempre digo, eu vou trazer algumas reflexões de um dos livros dele, mas eu acho que todos os católicos deveriam ler os livros do Padre Gabriele, são livros fantásticos para revisar conceitos da catequese que não lembra mais, não entendeu direito, não aprendeu, e é simplesmente fantástico. Eu vou trazer algumas reflexões de um dos livros, o livro O Sinal do Exorcista. Eu já vou começar com uma frase que chama muita atenção em mais do que esse livro, em várias obras do Padre Gabriele. Repito pela milésima vez: não sou eu que tenho medo do diabo, é ele que tem medo de mim e de todos aqueles que vivem em Cristo Jesus. Nessa reflexão, ele fala da importância do batismo. Pelo batismo, nos lavamos do pecado original e o que nos dá a graça santificante, isto é, torna-nos partícipes da natureza divina e nos incorpora a Cristo e à Igreja. Livrando-nos do pecado original, Cristo nos liberta do poder do maligno e nos dá a liberdade própria dos filhos de Deus. Graças a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Basta apenas aceitar o batismo, o sacramento que nos eleva a tal condição. Agora, quanto é estúpido buscar o certificado de batismo, considerando que ele seja uma imposição injusta. Em primeiro lugar, não é uma imposição, simplesmente um ato de amor. Os pais, batizando os próprios filhos, procuram dar-lhes o melhor. Se depois uma pessoa adulta quiser se desbatizar, como se diz, pegue o próprio certificado de batismo e faça-o em pedaços. Não precisará de nenhum esforço. Acabará perdendo voluntariamente um dom imenso. Pois disse Jesus: quem não crer será condenado. O Padre Gabriele, ele relata em todos os seus livros como ele fica, de certa forma, horrorizado com pais que, eu não vou batizar, vou deixar ele ser adulto para escolher, sendo que o batismo é um grande ato de amor ao seu filho. A Santíssima Trindade confere ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo e pelos seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem a sua raiz no santo batismo. Nesse livro, O Sinal do Exorcista, Padre Gabriele relata exorcismos que ele fez junto ao seu mentor, o padre exorcista Cândido Amantini, que foi um grande padre exorcista, um cristão maravilhoso, segundo o próprio Padre Gabriele. E ele comenta durante uma oração de exorcismo o seguinte: é um jogo de nervos, vence o mais forte, vence quem não cede primeiro. Mas que fique claro, por si mesmo, Padre Cândido, como qualquer outro homem, é infinitamente inferior a Satanás e aos demônios. Tem todo um capítulo explicando sobre por serem anjos, mesmo que caídos, né? Tem toda essa explicação. E o Padre Gabriele continua explicando. Só é mais forte no momento em que decide fazer todas as coisas em nome de Cristo. Se opera em nome de Cristo, não se deve temer nada nem ninguém. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, sempre. E, de novo, o Padre Gabriele sempre fala o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher amar a Deus e confiar cegamente nele e construir uma fé verdadeira.
E é sobre isso. Padre Gabriele continua: pensemos um momento se todos tivéssemos consciência de que Cristo vive e vive junto a nós. Cristo, o Filho de Deus. Quantos medos cairiam, quantas ânsias, quantas angústias, quantas hesitações para com o futuro simplesmente desapareceriam. Estaríamos certos de quem somos, certos do nosso presente, certos dos dias que nos esperam, porque sabemos com segurança que Deus está conosco, que Ele nos quer bem e que outra coisa não deseja senão encher a nossa vida de grandiosos dons. Ele de fato quer fazer frutificar a nossa vida, fazer prodígios para nós. Mas não podemos fazê-lo até que tenhamos fé nele, até que confiemos nele, até que lhe digamos: cremos em ti e nada nos pode faltar. Surpreendendo zero pessoas, né? No livro O Sinal do Exorcista existe um capítulo chamado livre-arbítrio, que é uma palavra que Padre Gabriele usa bastante nos seus livros. Ele começa: quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu-lhe dotes divinos. Antes de tudo, a inteligência através da qual o homem raciocina, depois o espírito de iniciativa e o domínio de seus atos. Em resumo, deu-lhe uma finalidade bem precisa na vida, dividindo-a em 2 períodos, um em que o homem vive nesta terra e o outro em que o homem vive na eternidade. 2 períodos diferentes, distintos, um agora e outro depois. Assim, Deus criou a alma imortal e designou o fim último do homem, que é gozar por toda a eternidade da visão beatífica, ver Deus na sua infinita bondade e da glória do paraíso. O homem, em suma, sendo mortal, foi criado para a imortalidade, para a eternidade. Mas, infelizmente, nem todos os homens são conhecedores dessas coisas, e aqueles que ouviram falar delas muitas vezes não creem. Porém, a possibilidade de chegar à eternidade feliz é para todos, é de todos. A possibilidade de cada um atingir o fim para o qual foi criado, apesar de caminhos sempre diferentes, é real. Mas qual é o obstáculo para que alguns cheguem ao objetivo de atingir a eternidade beata e outros não? Este obstáculo, fonte de méritos e também de culpas, tem um nome preciso: livre-arbítrio. Deus substancialmente deu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de agir de um modo ou de outro, de escolher branco ou preto, luz ou escuridão, o bem ou o mal, em suma, de realizar ou não realizar. Graças ao livre-arbítrio, o homem tem a possibilidade de radicar-se na virtude ou no vício. O homem pode melhorar ou piorar a si mesmo. Quando Caim matou Abel, Deus não o impediu, mas anunciou as consequências. Da mesma maneira, vemos a cada dia que Deus não impede o mal, o comportamento pecaminoso. Assim o faz porque respeita a liberdade. Se não a respeitasse, não seria ele mesmo, estaria contradizendo a si mesmo. Há no Evangelho uma parábola muito significativa a este propósito, a da boa semente e da cisânia. A boa semente foi plantada por Deus, a cisânia, por sua vez, pelo demônio. O Senhor permite que ambas cresçam juntas, até a colheita final. Tantas vezes queríamos que os maus fossem logo punidos e os bons premiados. E, ao contrário, o mundo continua cheio de gente egoísta e perversa, que goza de perfeita saúde e continua implacável em sua vida. São Pedro dá uma explicação desta parábola. Deus é paciente e espera para dar tempo à cisânia de se tornar boa semente. Quer dar o tempo a quem age mal de se converter. Não se cansa de repetir: não quero a morte do pecador, mas quero que se converta e tenha vida. O exercício da liberdade não dá o direito de dizer e de fazer tudo o que se quer. Esta é a típica raiz do satanismo, que ensina esta regra:
Faz tudo aquilo que queres. Não deves obedecer a ninguém. Sois o Senhor, o Deus de ti mesmo. Padre Gabriele tenta pontuar, pincelar dentro da sua catequese e de sua observação prática como padre exorcista, por que o mal existe, incluindo, ele não fala nem só de um mal demoníaco, de uma escolha real de pessoas. E por que a nossa vida é tão misteriosa, os desígnios de Deus são tão misteriosos para nós entendermos. Mas levando em conta que quem faz o bem tem garantido o paraíso, algo bom, a verdadeira pátria, o verdadeiro presente, a verdadeira dádiva ainda está por vir, todo e qualquer mal que, mesmo que a gente não entenda e que canse, que chore, que se revolte, todo e qualquer mal que a gente sofra nessa terra, se continuarmos com Deus, com Jesus Cristo, nada, nada, nada se compara ao paraíso eterno. E ao mesmo tempo, muitas vezes Deus tenta ter também piedade do mal, da cisânia, e a pessoa parece que é, como dizem, vaso ruim não quebra, mas às vezes Deus evita que aquele vaso ruim quebre antes do tempo, porque ele tem esperança até o último minuto do arrependimento. Porque o que nós vivemos aqui na terra é passageiro, mas o céu e o inferno são eternos. Em outra reflexão pelo livro, o diabo busca lutar para tornar suas o máximo de almas possível. É isso que ele quer. Ele quer condenar almas. E Deus quer dar o máximo de chance para que elas conquistem o paraíso, dentro da sua liberdade, livre-arbítrio. Padre Gabriele continua. Ele quer levar a morte e o desespero infinito ao maior número de almas que possa. Na sua liberdade, Satanás escolheu o mal. E não havendo tempo e espaço como em nosso mundo, sua escolha é definitiva. Satanás escolheu o mal e não pode voltar atrás. A sua escolha é irrevogável. E sendo tal, a sua finalidade é aquela de fazer com que todos lhe façam companhia nesta escolha, que todos sejam como ele, desesperados eternamente. A última frase de Padre Gabriele nesse capítulo do livre-arbítrio é: a nós resta apenas rezar. É a nossa fatiga cotidiana e ter fé em Deus. Assim sempre o fiz e sempre o farei. Em outra conversa com o seu mentor, o padre exorcista, Padre Cândido Amantini, eles estão conversando do porquê de um caso específico e Padre Cândido conversa com Padre Gabriele e diz o seguinte: tudo é possível, o sofrimento sempre é inexplicável, mas se oferecido por Deus, pode dar muitos frutos. Sofrimento sem ser oferecido a Deus não tem motivação. Isso é uma coisa que é muito citada pelo Padre Gabriele. E que por mais misteriosos que sejam os nossos caminhos, quem confia em Deus, ama a Deus, reza, não o abandona, essa pessoa, não importa pelo que ela passe na vida, ela vencerá. Ela já venceu, porque Cristo, nosso Senhor, venceu. E Ele pagou tudo na cruz por nós. É por isso que eu recomendo tanto a leitura dos livros do Padre Gabriele. São reflexões tão interessantes de um padre exorcista da modernidade que fazem a gente refletir um pouco sobre a nossa vida e a nossa fé. Essas são apenas pinceladas, algumas reflexões de um dos livros do padre exorcista Gabriele Amorsi. Esses são fragmentos retirados do Sinal do Exorcista.
Eu recomendo que todo católico leia os livros do Padre Gabriele, deem de presente para as pessoas. Realmente ele sana muitas dúvidas, ele renova a nossa catequese, a nossa fé, e ele tenta trazer luz a tempos modernos, tempos de dúvida, que tudo é relativizado a um nível que a gente às vezes se sente perdido.